Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Esta é a esperança da igreja, né? No lindo céu, né, eu gozarei. De toda dor por Deus, livre serei. Este mundo é cheio de dores, mas o mundo de lá é só prazer e alegria. Só paz e alegria, né? Meus irmãos, nós lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. E o tema que eu trago para a igreja nesta noite, que Deus colocou no meu coração, é as escolhas da vida. Esse texto aqui é muito utilizado para defender o livre-arbítrio, que a Assembleia de Deus e os arminianos, chamados arminianos, porque Jacó Armínio, o primeiro defensor do livre-arbítrio, ele estabeleceu, né? Então ficou chamado arminianos por conta de Jacó Armínio, e a oposição que não crê assim é os calvinistas, né? Que acredita diferente da gente, que você não tem escolha. Segundo eles, Deus escolhe alguns para a salvação e os outros para a perdição já pré-determinada, então a pessoa não tem chance alguma de ser salva. Mas a Bíblia dele tem alguns versículos que contradizem veementemente isso, né? Que diz que Deus quer que todos os homens se salvem. A Bíblia diz isso, que todos os homens se salvem. Se Ele quer que todos os homens se salvem e não existe o livre-arbítrio, a escolha da parte do homem, então Deus é incapaz de salvar a todos. Ele não tem poder para salvar. Então fica um negócio estranho essa doutrina. Para eles, a nossa doutrina é que é estranha, na verdade. E para nós, entendemos que Deus quer que os homens se salvem. É os homens que não decidem, não aceitam, né? Jesus veio para que tenham vida, né? Ele disse, vida com abundância. Agora, você quer ter vida? Você quer Jesus? Essa é a questão. E aqui, eu coloquei como tema as escolhas da vida, porque Deuteronômio 30, 19 e 20 diz, o Senhor diz isto: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto. Eu te faço uma proposta, Deus está dizendo, para você escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Deus dá o conselho: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Então Deus, Ele propõe para todo mundo a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Só que Ele aconselha escolher a vida. Então nós podemos escolher sim. Isso é o livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio para dizer, não, eu não quero. É assim que Israel fez muitas vezes. Eu estava assistindo o filme Os 10 Mandamentos ontem e repeti um pedaço dele, a passagem pelo meio do mar. Eu fiquei muito encantado. O filme de 1956, né? Antigo, Os 10 Mandamentos. E quando Deus abre o mar, a nuvem desce, sopra, né, ali sobre o mar se abre, e o povo passa pé enxuto e sai do outro lado cantando feliz. Quando o faraó entra com o seu exército lá, as águas fecham e ele morre. Só que a primeira coisa que o povo fez quando aconteceu isso, Moisés subiu para o monte para falar com Deus por 40 dias e 40 noites e receber a lei para aquele povo. A primeira coisa que eles fizeram foi construir um bezerro de ouro e fazer uma orgia, um bacanal, uma coisa terrível. As pessoas se despiram, a Bíblia diz isso, né? Ficaram despidos, embriagados, se prostituindo e adorando aquele bezerro de ouro, querendo oferecer pessoa, ser humano, para aquele bezerro de ouro. Então observa só que a escolha daquele povo, 3.000 morreram naquele dia, e a escolha daquele povo foi essa. Eles escolheram, eles queriam voltar ao Egito por causa dos alhos, da cebola, dos pepinos e tudo que tinha lá. Eles queriam aquela vida depravada, aquela vida bagunçada que no Egito podia ter. Mas Deus estava propondo uma terra que emana leite e mel, uma vida santa, uma vida diferente, um povo especial. A Bíblia diz, um povo peculiar, escolhido entre todos os povos da terra. Era isso que Deus estava oferecendo para eles, o melhor. E eles não estavam entendendo, eles não estavam compreendendo e não aceitando, e por isso muitos pereceram. Chegou um momento que Moisés disse: quem é do Senhor, venha para ver até mim. Então os filhos de Levi vieram tudo para o lado de Moisés. E ele disse: cada um pega a sua espada e mata seu irmão, seu filho, aqueles que estão contra, vocês matam. E houve uma grande mortandade, 3.000 pessoas ali, a Bíblia diz que morreram.
mas eles escolheram estar do lado do Senhor, não se importaram em perder o parente, o familiar, ou seja o que for, eles quiseram, eles escolheram estar do lado de Moisés, do lado do Senhor. Escolhas da vida, irmãos, escolhas da vida. Deus nos dá a oportunidade de escolher todos os dias. Todo dia nós temos a oportunidade de escolher o que queremos fazer ou deixar de fazer. Sempre aparecerão, entre aspas eu pus aqui, oportunidades. Sempre vai aparecer oportunidade ou situações em que teremos de escolher permanecer na vontade de Deus ou fazer a vontade dos homens, do diabo, da nossa própria carne, da nossa própria vontade. Nós temos que escolher. Todos os dias nós temos essas opções de escolha. A Bíblia está cheia de bons exemplos daqueles que escolheram Deus e a sua vontade. E também há exemplos do contrário, como eu acabei de citar, né? Acabei de citar alguns que escolheram a vida, né, o bacanal, a orgia, a adoração, a idolatria, a prostituição, tudo que desagradava a Deus, eles escolheram, né? Então há exemplos tão bons daqueles que permaneceram, escolheram fazer e ficar na vontade de Deus, e há exemplo do contrário. Mas nós vamos falar nesta noite apenas daqueles que decidiram do lado de Deus, não se importando com as consequências. O primeiro, o maior, o mais belo, o mais doce exemplo das Escrituras, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maior exemplo. Olha a oportunidade de escolha que foi proposto para ele nesse capítulo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E no momento da fome, chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só a escolha de Jesus. Ele poderia ter falado: sabe o que é uma boa ideia? Eu sou o Filho de Deus. Ele podia ter falado isso. Por que não? Né? Qual é o problema de eu transformar essas pedras em pães? Porque eu tenho poder para isso, é eu que criei inclusive as pedras, né? Ele poderia, mas ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade de Deus, do Pai, né? Ele diz lá no Salmo 40, é dele que está falando lá, versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aquele versículo que Davi diz refere-se a Jesus. Ele tinha prazer, o deleite, a alegria dele era fazer a vontade do Pai. Certa vez ele disse, quando os discípulos chegaram, e ele disse: uma comida eu tenho que vocês não conheceis. Ele disse: será que alguém trouxe comida para ele? A minha comida é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. Este é o alimento de Jesus. Jó também dá um exemplo semelhante, quando diz assim: o seu mandamento prezei mais do que o meu alimento. Jó fala isso: prezei mais o seu mandamento, a sua palavra, do que o meu alimento, que é a minha comida. Coisa linda, né? São pessoas que escolheram. E Jesus, continuando aqui: então o diabo transportou a cidade santa e colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. E disse Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele poderia ou não poderia? Ele poderia. O Salmo 91 refere-se primeiramente a ele: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te tomem em tuas mãos e para que você não tropece com o teu pé em pedra. Era dele, era referindo-se a ele primeiramente, e depois a todos os que amam e temem a Deus e habitam no esconderijo do Altíssimo, né? É o que inicia o Salmo dizendo. Mas Jesus podia ter falado: vou fazer isso, vou pular daqui e mostrar para esse capeta aí que eu sou o Filho de Deus, né? Vou mostrar, porque Jesus disse que quando chegou no Getsemane, que se ele orasse ao Pai, o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos, né? Uma legião nas contas do tempo do Império Romano era 6.000 soldados romanos. Se é o mesmo cálculo, né? Se a palavra que Jesus disse ali tem o mesmo significado, o mesmo sentido, né? Ele poderia mandar em quantos mil anjos, né? Vezes 12, 6.000 vezes 12, 66, é isso? É isso, 72, né? 72 mil anjos viriam em socorro dele naquele momento. Se um anjo matou 185 mil homens do exército, assim, imagina o estrago, né? Que não faria ali contra os romanos e contra os judeus e tudo mais. Ele poderia fazer isso,
mas ele veio para cumprir a vontade de Deus. E novamente ele diz para o diabo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele escolheu não tentar a Deus, ser submisso, ser fiel. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Aí Deus o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho no céu, na terra e até nas profundezas dos mares. Todo joelho se dobrará diante dele, queiram ou não, né? No momento não vemos isso, mas vai chegar o momento em que a Bíblia diz: os reinos vieram a ser de Deus Todo-Poderoso e do seu Cristo, e eles reinarão para todo sempre. Oh, glória a Deus! E todo joelho vai se dobrar perante ele. Aleluia. E Jesus, continuando aqui, o diabo novamente o transportou a um monte muito alto, versículo 8 aí de Mateus 4, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Acho interessante que Mateus faz referência à glória dos reinos do mundo, porque tem. Já viram a cidade de Dubai na televisão, nos Emirados Árabes? Que parece um palácio, né? Os prédios mais lindos, né? Os carros deles, eles são os donos do petróleo, né? O sheik do petróleo. Os carros deles são Maserati, Porsche, Ferrari. É só carro que enche os olhos só de ver. A gente, quando vê um Camaro na rua passando, já acha uma coisa linda, né? Imagina esses outros carros que são muito mais belos, né? Mais potentes, né? Caríssimos, valem milhões. Aleluia. A terra tem a sua glória. Os reinos da terra têm a sua glória. As mansões, os navios, iates. Cada iate que parece uma coisa do outro mundo. Aviões, né? As mansões, os palácios têm a sua glória. Alimentação, nossa, nem se fala, né? Existe comida que é caríssima, que nós, acho que trabalhando o ano inteiro não consegue pagar o valor de um prato, um litro de um champanhe, de um vinho. Aqui no Brasil eu nem sei, mas deve ser caríssimo, tão caríssimo tanto quanto. Mas na Europa se fala em euros, né? É caríssimo. São coisas muito. Os reinos da terra têm a sua glória. Para os homens, as mulheres mais lindas; para as mulheres, os homens mais lindos. Os reinos do mundo têm a sua glória. Satanás mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, e ofereceu: ó, tudo isso eu te entrego, porque me foi confiado. Você só tem que fazer uma coisa: se prostrar de joelho diante de mim e me adorar. Oh, aleluia. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Oh, glória, que escolha mais bendita, mais bem-aventurada de Jesus. Olha só, irmão, como que é lindo. Os mundos têm o seu reino, a sua glória, como eu disse, que os reinos do mundo têm. Já imaginou você no lugar de Jesus, olhando e vendo toda a riqueza deste mundo, toda a glória, aquilo que você quisesse, escolhesse, e você dizer: vai-te, Satanás, porque eu não te adoro. Está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele eu vou permanecer no mandamento de Deus. Coisa maravilhosa, né? São escolhas, irmãos, que a vida apresenta. Jesus é o primeiro exemplo. Nós podemos falar de José do Egito. Gênesis capítulo 39, versículo 7 ao versículo 20. Glória a Deus. Gênesis 39, 7 a 20 diz assim: aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és a sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela a cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos servos da casa estava ali. E ela pegou-lhe pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste na sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que seu senhor veio a casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio o servo hebreu a mim e nos trouxe. O
que nos trouxeste para escarnecer de mim? E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Olha só a escolha de José. José poderia, o versículo aqui, o texto fala que num certo dia veio a casa fazer o serviço, nenhum dos da casa estava ali, era só ele e ela, era a faca e o queijo, vamos dizer assim, né? Olhando do ponto de vista humano, carnal, era a faca e o queijo, era só cortar. Mas ele tinha temor de Deus no coração. José falou: eu prefiro ir para a prisão do Egito do que pecar contra meu Deus. Aleluia. Eu prefiro, a minha escolha é a prisão. Você quer adulterar comigo ou você quer a prisão? Eu escolho a prisão. Eu não vou fazer, eu não cometer. Ele diz aqui: como pecaria eu, diz aqui, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Porque Deus honrou José naquela casa. Deus prosperou aquela casa por causa de José. Deus, a Bíblia diz aqui que o Senhor estava com José. O versículo sequente da onde eu parei, depois do versículo 20, o Senhor porém estava com José. Todo o tempo o Senhor estava com José, porque José estava com o Senhor. Oh, glória a Deus. E se fosse eu? E se fosse você? Como seria a tua reação numa situação dessa? São escolhas, irmãos, que a vida propõe, e nós temos que tomar escolha, decisão ao lado do Senhor, como José. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, não se venda, não venda a tua primogenitura como Esaú vendeu, e depois quis se arrepender, mas não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não conseguiu lugar de arrependimento no coração, era tarde demais para ele. Aleluia, glória a Deus. São escolhas. Escolha sempre o lado da vida. Deuteronômio diz, o texto que nós lemos, né? Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e as tuas coisas. Porque essas coisas, escolher o pecado, sempre traz consequências, e muitas vezes atinge a família, não atinge só a pessoa. Eu já falei aqui sobre Acã, sobre o pecado dele, que morreu até os bois dele, tudo que ele tinha, foi apedrejado, morreu tudo que ele tinha. Mulher, os filhos, não tinham nada a ver com o pecado dele, nem viram. Provavelmente nem viram, né? Porque ele cavou e escondeu debaixo da tenda. Talvez alguém viu fazer, mas talvez não. Só que todo mundo padeceu e pagou junto. E não é só ele. Coré, Datã e Abirão, a terra abriu e tragou todos eles por causa do pecado deles. Foi filho, foi mulher, foi neto, foi o boi, foi o jumento, foi o cachorro, foi o cavalo, foi tudo que tinha. Desceu, a terra abriu e tragou eles. A gente pagou muito caro por causa da escolha deles. Aleluia. As escolhas sempre têm consequências, boas ou ruins, mas tem consequências. Outro exemplo, irmão, Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 27. Vamos ler? É pena que meu companheiro Elias não está hoje aqui sentado do lado aqui para ler os textos para mim. Glória a Deus. Hebreus 11, 23 a 27, olha só o que diz: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Irmãos, o Egito, o filme de hoje que eu assisti mostrou a Avenida das Esfinges. Irmãos, era coisa linda, eles saindo, o povo de Israel saindo do Egito, as esfinges, as estátuas, as pirâmides, os palácios, era uma coisa linda. Era os Estados Unidos de hoje, daquela época, era potência mundial. E Moisés podia ali ser o rei daquela nação, porque ele era o filho da filha de Faraó, era alguém que tinha acesso ao trono. E se não fosse, ele poderia, pelo menos, ser da família de Faraó, um governante,
talvez um dos mais ricos, ele poderia ter o que ele quisesse, irmãos. Os carros de Faraó, as éguas de Faraó, a Bíblia faz alusão, Salomão fala, em Cantares, as éguas de Faraó te comparo, ó amiga minha, porque a beleza das éguas de Faraó é imponência. Era coisa linda, é o cavalo árabe de hoje que nós vemos, é descendente das éguas de Faraó, Então, meus amados, eram animais de raça, coisas lindas. O Egito tinha riqueza, o Egito tinha tudo, do bom e do melhor. Moisés poderia ter o seu harém, Moisés poderia ter a alimentação do bom e do melhor, Moisés poderia ter as vestes, o quarto, o aposento alto, refrescado, tranquilo, refrigerado, poderia ter tudo o que quisesse, aleluia. Mas Moisés escolheu, a Bíblia diz aqui, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Aleluia. Moisés enxergou algo que muitos de nós não enxergamos: por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Esta vida é passageira. Muitos de nós aqui já estamos aí de meio-dia para tarde, estamos no entardecer da vida, e temos que escolher bem tudo que vamos fazer, tudo que nos é proposto, tudo que aparece para nós. Nós temos que ter um cuidado para não escolher as coisas erradas, porque há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Moisés entendeu isso, e a Bíblia diz aqui que do que por um pouco de tempo, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, antes do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Moisés falou: eu vou desfrutar do palácio de Faraó até quando? Até quando? Quantos anos eu vou viver mais? Quando ele foi buscar o povo, quando Moisés foi embora para o deserto, ele tinha 40 anos. Quando ele passou 40 anos lá com Deus, sendo ali trabalhado por Deus, aprendendo a pastorear a ovelha, convivendo, tendo seus filhos, seu casamento com Zípora, E quando Deus aparece a Moisés e manda ele para o Egito, Moisés está com 80 anos. 80 anos. Mas Moisés fez essa escolha, irmãos: eu vou buscar o povo de Deus, eu vou ser maltratado com o povo de Deus, melhor do que eu ficar lá junto com o faraó no Egito e desfrutar. Quantos anos mais? 40 anos. Eu já tenho 56, passa tão rápido. 40 anos passa rápido, parece que é um dia que passou. Nós olhamos, lembramos da nossa infância e passou tão rápido. E Moisés fez a escolha certa, escolheu ser maltratado pelo povo de Deus, antes do que por esse pouco de tempo que é a nossa vida, um pouquinho de tempo, desfrutar o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, a vergonha, o sofrimento de Cristo, do que os tesouros do Egito. Moisés enxergou que é muito superior aquilo que Deus nos propõe do que aquilo que o Egito oferece. Oh, glória a Deus! Quantas pessoas estão se perdendo porque têm os tesouros do Egito por maior ou melhor do que a vida com Deus, do que a sua herança, do que a sua filiação. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas estão se perdendo por valorizar mais o mundo do que o Senhor, valorizar mais o pecado do que a vida santa, a vida reta, a vida de fé, a vida de santidade. Infelizmente vai ter o gozo do pecado por um pouco de tempo, alguns por menos do que pensam, porque a morte ela vem e leva, e não tem choro e nem vela, irmãos? Quantas pessoas tão novas estão morrendo, Por isso a proposta de Moisés, a proposta de Deus através de Moisés, Deuteronômio: escolhe a vida para que você viva, porque Paulo diz que nós temos a promessa da vida presente e da vida por vir. A vida presente é uma vida de renúncia, de sofrimento, de luta, mas é uma vida abençoada, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de comunhão com o céu, é uma vida de abundância, porque o Senhor disse que veio para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Então não é ruim renunciar e viver com o povo de Deus, sofrer com o povo de Deus, não é ruim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, pela fé deixou o Egito, por não temendo a ira do rei. E aqui está o segredo de Moisés: porque ficou firme como vendo o invisível. Você não está vendo o trono de Deus, você não está vendo, mas nesta noite eu tenho certeza que tem anjo do Senhor aqui neste lugar. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus passeia no meio desta congregação. Cada coração ele sonda, e ele sabe o que você precisa, e ele pode te abençoar, ele pode te encher, ele pode te alegrar, ele pode te renovar nesta noite, porque ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! A nuvem continua no mesmo lugar. A nuvem vivia sobre o tabernáculo, em cima do povo de Deus. A nuvem continua sobre a igreja, o povo do Senhor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Moisés é um exemplo
Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel capítulo 3, 14 a 18. Daniel capítulo 3, 14 a 18. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Oh, glória a Deus, ele já tinha escolhido. Ele já tinha escolhido o Senhor. Não tinha nada que pudesse tirar do coração o amor deles por Deus. Nada podia tirar do coração daqueles moços a certeza da salvação. Nada podia tirar do coração daqueles moços a paixão, o amor pelo Senhor, por Israel, pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode nos mandar para o fogo, porque nós não vamos trocar o nosso Deus. Nós já escolhemos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Escolhe, irmão, nesta noite. Escolhe, nem que você vá para a fornalha de fogo, porque se você for para a fornalha de fogo, porque escolheu o Senhor, Ele vai junto com você, Ele vai estar lá junto com você. Antes de cair, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça e de fogo passou sobre a roupa, nem a roupa, nem os cabelos, nem os chapéus deles, nem cheiro de fogo passou por eles, porque eles decidiram e escolheram ser fiel a Deus. Aleluia. Enquanto todo mundo estava prostrado, olhando para aquela multidão, só 3 homens de pé. Por que vocês não se dobram? Oh, glória a Deus, porque nós somos judeus e a palavra do Senhor manda não se prostrar diante de imagem de ídolo, ou de homem, ou de coisa alguma, réptil, a não ser diante dele. Oh, glória a Deus. Daniel, outro exemplo, irmão, capítulo 6, aí dá uma olhadinha, versículo 7 a 11. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Olha esse versículo que vem agora. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele soube, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Escolha, irmão, é escolha, é pura escolha. Daniel soube da escritura, ele soube que havia uma escritura, um edito real. Só que o apóstolo Pedro diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem muita gente obedecendo os homens e deixando Deus em segundo plano. Ah não, porque eles disseram isso, tem que fazer a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai está no céu. É escolha, irmão, é escolha. Daniel, sabendo que poderia ser jogado na cova dos leões, porque o edito dizia isso, ele sabia que estava assinado, carimbado pelo anel, pelo selo do rei, mas ele ainda assim entrou no seu quarto,
ajoelhou diante de Deus, porque quem confia no Senhor não tem medo de homem, não tem medo de leão, não tem medo de nada. A fé, diz a Bíblia, lança fora o temor. Aquele que teme não é perfeito em amor. A Bíblia diz isso. Nós não podemos ter medo. Quantas vezes a Bíblia diz para nós: não temas, não temais? Quantas vezes você já ouviu isso até em profecia? Glória a Deus. Tem que temer a Deus. Como disse Pedro, mais importa é obedecer a Deus do que aos homens. Daniel escolheu. A escolha de Daniel levou ele para a cova dos leões, mas ele não foi sozinho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Chega Dário pela manhã, assombrado: Daniel, por acaso Deus que você serve pode ter te salvado dos leões? Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque em mim não foi achado culpa diante dele e nem diante de ti, ó rei. Oh, glória a Deus. Escolha, meu irmão. É escolha. A escolha pode levar, como levou muitos homens, a guilhotina na Idade Média, a fogueira. Escolher ao lado de Deus pode levar à morte. Só que a morte aqui não é nada, porque todos vão morrer. É questão de tempo. Todos vamos morrer. É questão de tempo. Mas para o lado que a árvore tombar, diz lá no livro de Jó, né? Para este ficará, se para o norte ou para o sul, para o lado que ela tombar, para esse lado ela ficará. E que nós possamos ser uma árvore que tombe para o lado do Senhor. Escolha tombar para o lado dele. Aconteça o que acontecer. Aleluia, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, aleluia. Vamos seguindo. Eu anotei aqui Mardoqueu, em Esther, capítulo 9, versículo 1 a 6. Esther está antes de Jó, está antes de Salmos, para facilitar os irmãos se encontrarem. Esther, capítulo 9, versículo 1 a 6, está falando aqui. Não, 9, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 a 6. Aqui eu escrevo que é uma maravilha, igual médico. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, a Gagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém em seus olhos teve em pouco pôr as mãos só em Mardoqueu, porque eles haviam declarado que o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Mas ele não se prostrou. Aleluia. Ele escolheu. São escolhas. Uma escolha que trouxe um problema muito sério. Mas, irmãos, quando você escolhe e decide ao lado de Deus, Deus entra na batalha. O que disse Moisés à frente do Mar Vermelho: o Senhor pelejará por vós. No filme, irmãos, que eu assisti, eles incrementam, né? Porque a Bíblia às vezes é curta e eles incrementam para dar volume. O desespero do povo, quando chegou às portas do Mar Vermelho, não havia sepulcros no Egito para que nos trouxessem para morrer neste deserto. Desespero. Mas quando você escolhe ser fiel a Deus, Deus peleja por você. As nossas guerras, a Bíblia diz, Deus guerreia as nossas guerras. O Senhor salva, disse Davi, não com lança nem com espada, porque do Senhor é a guerra, a peleja é dele. Aleluia. Você pode descansar se você decidir do lado dele, ele decide do teu lado também. E operando ele, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Oh, aleluia. Se Deus é por nós, meu irmão, quem será contra nós? Nem a morte, nem o inferno, nada pode com o poder desse Deus. Imagina, irmãos, a cena fica na mente, assim, né, na imaginação, o Mar Vermelho se abrindo, aquelas colunas de água, e o chão ficando seco, e o povo passando, aquela multidão pelo meio daquele canal, seco no meio, e água, um turbilhão de água de um lado e do outro, parecendo duas colunas, duas montanhas de água.
nem o mar. E aí o salmista diz assim: que tiveste, ó mar, que fugiste? Oh, glória a Deus! É tremendo demais, é maravilhoso demais o nosso Deus. É glorioso demais. Nem o mar, nem as muralhas de Jericó, nem o gigante, nada pode segurar, nem Satanás, nem a morte, nem o inferno, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir. Estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos pode separar deste amor. Aleluia. Só nós mesmos, né? São escolhas. Escolha, você pode escolher se separar desse amor, porque Deus não obriga ninguém. Aleluia. Olha Esther, capítulo 4, aí mesmo, na próxima página aí. Capítulo 4, versículo 14 a 17. Olha o que diz Mardoqueu para Esther. Olha, Esther, não imagine que você escapará. Ele diz no versículo 13, na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Você também é judia, né? Porque se de todo te calares neste tempo, olha a confiança de Mardoqueu, se você não intervir, Esther, rainha, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que se tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebar por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, e se eu morrer, morri, mas que eu vou, é decisão, eu vou decidir, eu vou lutar pelo meu povo, eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar, eu vou orar. Faça você também, Mardoqueu, mas eu e as minhas moças também vamos, e eu vou entrar na presença do rei, que a lei diz que quem entrar sem ser chamado deve morrer, mas eu vou. Se tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu já decidi, eu estou com o meu Deus e com o seu povo. Oh, glória a Deus, aleluia. E Deus é tão lindo, irmãos, que os irmãos conhecem a história. Amã fez uma forca de 6 metros de altura, e ele foi parar nela, e seus 10 filhos também. Mas a Bíblia termina, aleluia, o livro de Esther com Mardoqueu vestido num azul púrpura, lindo, fino, né? E no palácio, o segundo dominador, depois do rei era Mardoqueu. Aleluia. E a rainha continuou rainha a vida toda, até Israel voltar para a sua terra. Amados, quando a gente decide por Deus, Deus intervém por nós. Deus não fica alheio, Deus não fica de braços cruzados olhando. Quando você decide em favor do Senhor, entregar sua vida para Ele, não trocar Ele por nada, Ele também peleja por você, Ele também luta por você, Ele também dá vitória a você. Josué fez a escolha dele. Eu já estou encerrando, tá? Nos faltam alguns versículos só. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué fez a escolha dele. Olha o que diz aí. Porém, se vos parece mal, primeiro, versículo 14: agora pois temei o Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei. Olha, irmãos, novamente, escolha a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu já decidi, eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai para onde você quiser, você faz o que você quiser, mas eu e minha casa somos do Senhor. Nós já escolhemos. Aleluia. A Bíblia diz que na verdade não vos escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. Como Ele me escolheu, eu escolho Ele também. Eu escolho servi-lo também. Eu escolho permanecer, perseverar. Israel também fez essa escolha, está nesse mesmo capítulo, versículo 22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunha. Sabe por que Israel até hoje está lá na terra dele?
porque eles escolheram servir o Senhor. Muitas vezes alguns pecaram, reis entortaram eles, fizeram ele perecer, eles crucificaram o Messias, mas eles escolheram servir ao Senhor. O Senhor escolheu eles e eles decidiram servir ao Senhor. Israel é a luz do mundo, é a luz da terra, é o país, a cidade santa, a terra santa, todo mundo tem e sabe que é um lugar santo. Aleluia. E o Senhor se voltará para ele no fim dos tempos agora, no fim da grande tribulação. Jesus virá em socorro deles, porque eles vão crer por andarem errado, só que eles escolheram servir ao Senhor. Por causa de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus até hoje preserva Israel, porque Ele tem um concerto, Ele tem uma aliança. Enquanto você e eu, ou Israel no caso, tem uma aliança com Deus, Deus tem aliança conosco também. Nós temos a aliança do sangue de Cristo, o sangue da nova e eterna aliança. É eterna, não é uma aliança passageira, não é como as coisas deste mundo, os prazeres, as riquezas deste mundo, que passam rapidamente, que a praça e a ferrugem consome, os ladrões minam e roubam, mas as riquezas que nós temos, elas são eternas, e ninguém tira, porque está na mão de Deus. Aleluia. Eis que cedo venho, disse Jesus, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Elias também fez uma proposta de escolha para o povo de Israel. Está lá em 1 Reis 18, 21. Os irmãos conhecem bem o texto. É o episódio do Monte Carmelo com os profetas de Baal. Capítulo 18 de 1 livro de Reis, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então está aqui, irmãos, a proposta: escolhei, pois a vida. Eu proponho a morte e a vida, a bênção, a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente, não os teus filhos. Porque quem escolhe servir ao Senhor, a Bíblia diz que a descendência do justo será abençoada. A Bíblia diz que a descendência do justo é poderosa na terra, porque Deus faz misericórdias até 1000 gerações daqueles que temem o seu nome. Essa promessa está lá nos 10 mandamentos. Aleluia. Glórias a Deus. Então, queridos, Israel estava lá em dúvida, porque nem respondeu para Elias, não respondeu palavra. Que não haja dúvida no teu e no meu coração nesta noite. Se o Senhor é Deus, serve com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, da melhor maneira possível. Ser constante. A Bíblia diz para nós sermos constantes, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Não é vão. Vai ter resultado, vai ter recompensa. A vossa obra, diz lá em 2 Crônicas 15:7, a vossa obra tem uma recompensa. Esforçai-vos e animai-vos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Glória a Deus. Isaías também afirma lá, Isaías capítulo 1, versículo 19. Olha a proposta de Deus. Sempre Deus está nos propondo, as coisas. E como eu disse, às vezes o mundo propõe as coisas para nós rejeitarmos, para nós rejeitarmos. Isaías capítulo 1, versículo 19 ao 18. Vinde então a mim, argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O Senhor está dizendo que se voltasse para Ele, Ele iria perdoar, Ele ia purificar, Ele ia apagar o pecado do povo. E aí diz: se quiserdes e ouvirdes, é escolha. Comereis o bem desta terra. Tem tradução que diz o melhor desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se não quiserdes, olha o versículo 20: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Não é qualquer Zé Ninguém que falou isso. A boca do Senhor o disse. Se quiserdes e ouvirdes, você vai ter o melhor desta terra. Mas se fordes rebeldes, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 1, nós lemos aí do 18 ao 20. Glória a Deus. Jó também recebeu uma proposta terrível de escolha da boca da própria esposa. Vamos lá, em Jó capítulo 2, estamos quase encerrando. Mais uns 2 textos e nós encerraremos.
Jó capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha o que diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Escolha. Jó escolheu permanecer fiel. A mulher não, porque o que ela falou para ele, ela já estava desviada, ela já tinha escolhido abandonar Deus, né? Porque se eu te dou um conselho desse, é porque eu já, no meu coração, eu já abandonei. Senão eu não tenho coragem de falar um negócio desse. É ou não é? E ela disse para ele: olha, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Deus tirou tudo que nós tínhamos, nossos filhos, só que ele esqueceu que antes de Deus tirar, Deus deu. Foi Deus que deu. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira, é Ele que abençoa, né? É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. É dele, tudo é dele, por Ele e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente, diz a palavra do Senhor. Então, irmão, mas Jó escolheu: receberíamos o bem de Deus, não, mas tudo isso ele não pegou com os seus lábios. Ele disse no versículo 20 e 21 do capítulo 1: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e lançou em terra e adorou. Ele decidiu adorar o Senhor, mesmo com tudo o que tinha acontecido com ele. É escolha, é decisão. E ele disse: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor, porque ele ainda tinha vida, ele ainda tinha o Senhor. E quem tem o Senhor tem tudo. Aleluia. Quem escolhe o Senhor tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, diz o corinho antigo. Quem não tem Jesus não tem nada. Oh, glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. São decisões e escolhas que nós estamos falando. Capítulo 2, versículos 7 e 8 de Tiago. Glória a Jesus. Aliás, capítulo 4, me perdoe. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, é escolha. Sujeitar a Deus significa obedecer a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí você resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. São escolhas, irmãos. Nós escolhemos o Senhor, Ele nos escolhe também. Quando nós queremos comunhão com Deus, Ele quer comunhão conosco. Quando nós queremos intimidade com Deus, Ele quer intimidade conosco também. Por isso que a Bíblia nos exorta tanto em várias passagens a buscar o Senhor, a orar sem cessar, buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque Ele quer ter comunhão conosco. Agora, qual é a minha e a tua escolha nesta noite? Qual é a nossa escolha? É isso que vai pesar na balança. E para encerrar, vamos ler Êxodo 32, 26 a 29. Eu já comentei esse texto aí. Êxodo 32, que é a situação lá do bezerro de ouro. Êxodo 32, 26 a 29. Diz assim: pôs-se em pé Moisés, primeiro versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia despido para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. Aqueles que estavam se prostituindo, aqueles que estavam despidos, aqueles que estavam adorando o bezerro de ouro, mate cada um ao seu próximo. Mas quem é do Senhor, vem para o meu lado, fica comigo. Oh, glória a Deus. Amém? Que nesta noite nós possamos fazer essa escolha, como os filhos de Levi. Não temeram matar o próprio parente, o próprio familiar, o próximo, mas eles escolheram o Senhor. E a Bíblia diz lá no livro de Malaquias, a respeito de Levi, que ele andou com Deus em paz, né? Teve uma aliança com Deus. Vamos ler lá? É maravilhoso aquele texto. Fala do sacerdote: os lábios do sacerdote guardarão a ciência, o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei,
porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Capítulo 2, ao versículo 4 em diante. Não vou ler todos não, vou ler 4 em diante. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e paz, e eu lhes dei para que me temesse. E me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Amém, meus irmãos? Olha só a decisão de Levi: andar com o Senhor. A lei da verdade esteve na sua. Ele disse: foi fiel ao meu concerto com ele foi de vida e paz, eu lhes dei para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Levi teve temor de Deus. Levi, a tribo de Levi, quando está falando aqui, eles escolheram servir ao Senhor. Por isso Deus escolheu eles para serem os cantores, porteiros, os sacerdotes do templo de Deus. Porque eles quiseram e escolheram Deus. Deus escolheu eles para a tribo sacerdotal, para estar no templo, para estar em comunhão com o Senhor para sempre. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pela palavra. Depois nós vamos dobrar o joelho e orar por 30 minutos. Então é isto aí, irmão. As escolhas que a vida propõe. Escolhe a vida. Escolhe sempre o Senhor. Escolhe sempre a fidelidade, a verdade, a obediência a Deus, a palavra de Deus. Escolha sempre do lado do Senhor, porque já muitos estão escolhendo para o outro lado e estão descambando para a perdição. Lamentavelmente, mas é verdade, né? A Bíblia fala sobre o tempo de apostasia, e é o tempo que nós estamos vivendo. Muitos estão escolhendo os prazeres, os palácios, tudo que o mundo oferece, e deixando Deus em segundo plano. Vão se lamentar muito, porque o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E nós escolhemos sempre estar do lado do Senhor. Vamos orar. Pastor Mercedes, faz essa oração e dá a bênção para a igreja. Depois nós vamos dobrar o joelho. Graças a Deus. Glória a Jesus. Maravilhoso Deus. Oh, glória a Deus. Mais uma vez, grato Glória é bom, por esse privilégio que o Senhor nos dá. Deus, que bondade. Aleluia. Pai, ajuda-nos a sempre escolher Ti, nosso guia, nosso tudo da nossa vida. Seja com a tua igreja, com a sua igreja, e agradecemos e acionamos em nome de Jesus. Grande amor de Deus, a comunhão, a consolação de Deus e querido Espírito Santo, seja com cada um do seu povo hoje e sempre. Amém. Graças